Sejam bem-vindos ao 10º episódio do Conversas da Bola. Hoje eu e Marco Ferreira recebemos Edgar Marcelino, joga atualmente no Amora, mas também já teve passagens pelo Sporting, por 8 países diferentes e também jogou nas camadas jovens da seleção portuguesa. Muito bem-vindo, Edgar. Bem-vindo, Edgar. Obrigado. Começamos por falar no Amora, porque é a atualidade, é onde estás neste momento. Vamos falar primeiro coletivamente como é que são as coisas. Bem, primeiro de tudo quero agradecer esta oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. E falando agora do Amora, bem, o Amora foi assim um projeto que eu fui apanhado já no decorrer, já apanhei em julho, creio que foi no mês de julho. Eu não conhecia o projeto, eu estava a jogar na Austrália e rescindi o meu contrato a meio da época, mas depois quando cheguei deparei-me com uma equipa que ambicionava muito e ambiciona chegar a patamares mais altos, tanto é que tem vindo a profissionalizar o clube, não só a estrutura em si, mas também a nível de jogadores. E aos olhos de todos começámos muito bem, tivemos cerca de 7, 8 jornadas, creio que foi as primeiras 7, 8 jornadas em primeiro. As coisas todas corriam bem, mas depois tivemos ali 4, 5 jogos menos bons e fugimos um bocado dos lugares que todos nós ambicionamos, que é estar o mais alto possível, né? Nos 2 primeiros lugares que dão acesso aos playoffs. Tivemos alguns contratempos, uma mudança de treinador também, uma pessoa que também nos ajudou muito, que foi o Litos, nestes primeiros meses, e agora com a chegada do Luciano, que é uma pessoa que também já conhecia há muitos anos, creio que também veio dar algo mais ao Amora, e como é óbvio, estivemos num período menos bom, mas entre todos a união foi muita para conseguirmos sair deste momento menos bom, e a semana passada tivemos um bom jogo, um derby com o Casa Pia, conseguimos a vitória e continuamos na luta pela subida. Creio que partida a partida, jogo a jogo, isso vamos ver se dá para proporcionar isso ou não, mas estamos todos juntos e ambicionamos muito chegar o mais alto possível. Em termos de objetivos, o Amora está na luta, mas é assumido ou é jogo a jogo que querem chegar lá acima? Eu creio para um clube que vem das distritais, para ser uma primeira vez, e já várias pessoas do clube têm vindo a falar disso. Ao princípio encaramos como jogo a jogo, e depois, como é óbvio, como quando estás 7, 8 jornadas nos primeiros lugares, e são poucas as equipas que te tiraram pontos, e depois daquele jogo com o Belenenses para a taça, que na minha opinião foi um bocado injusto por aquilo que fizemos na primeira e na segunda parte, mas creio que depois daquilo que fizemos nas 8 primeiras jornadas elevámos a fasquia, e a culpa é nossa, porque fomos nós, jogadores, treinadores e direção, que conseguimos isso em conjunto, e eu creio que quando os jogadores e toda a direção e toda a estrutura em si, quando metes a fasquia muito acima, depois, como é óbvio, tens que manter, e como é óbvio, não é fácil manter do princípio ao fim a equipa ao mesmo nível, mas eu creio que os jogadores têm que ter estrutura, têm que ter mentalidade, que o futebol é isto, e isto é que é bom, ter a pressão de ganhar todos os jogos para subir e não estar pressionado para descer de divisão. Penso que o Amora tem vindo a dar tudo aos jogadores, e nós todos sabemos disso, e acho que é a nossa forma de responder dentro de campo, também para a massa associativa que temos, que temos sempre um apoio enorme dos adeptos do Amora, que nos acompanham para todo o lado. Eu acho que eles também merecem isso, mas creio que até ao final da temporada ainda vamos fazer mais coisas boas. E agora, voltando alguns anos, voltando para o início da sua carreira, você foi formado no Sporting. Como o Sporting apareceu na sua vida? Bem, eu sou de Coimbra, e iniciei, ou seja, vivi em Almalaguês e Miranda do Corvo, que é
pertence a Coimbra, mas foi na Académica de Coimbra que eu iniciei, tive 1 ano e meio na Académica de Coimbra. Os primeiros 6 meses foram muito rápidos, porque eu cheguei a meio, mas na temporada seguinte eu creio que fui dos jogadores da minha idade que fiz mais golos a nível nacional. Eu sei que na Académica marquei 110, 115 golos. Nesse ano chegámos às fases finais, e depois tivemos um torneio em Esposende, nas Marinhas, no Norte, em que estavam os clubes grandes, o Celta de Vigo, o Cagliari, a Académica de Coimbra, a Famalicão. Eu sei que estavam muitos clubes. E nesse torneio eu fui melhor jogador e melhor marcador, e logo no final do torneio abordaram o meu pai e todos os grandes, o Porto, o Benfica e o Sporting abordaram, só que como o meu clube de coração era o Sporting, não pensei, nem sequer pensei 2 vezes, pensei sim naquela possibilidade de aos 12 anos sair de casa e vir para Lisboa sozinho. Era a única entrave que existia, mas o meu coração é verde e branco e não pensei 2 vezes. Houve essa oportunidade e logo, passado uns meses, vim jogar para o Sporting. Foi sensivelmente uma década de ligação ao Sporting. O que é que recordas? Pessoas, momentos? E agora, já justamente você citou os clubes estrangeiros. Após a saída do Sporting, você fez uma ronda, como a gente já falou, passou por 8 países. E agora, nessa parte da entrevista, a gente quer pegar um pouco de histórias, curiosidades desses países. E vamos começar pela Holanda. Você jogou lá pelo Roosendaal. Antes disso, eu faço um primeiro ano emprestado no Penafiel. Sim. Esse ano também me correu muito bem. E nesse primeiro ano que eu vou para a Holanda, é a minha primeira experiência no estrangeiro. Muito novo também. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu estudei, entrei na universidade, no ISCTE, tinha o inglês, tinha o francês, mas como é óbvio, estás na escola, pensas que não preciso de inglês para nada, estou em Portugal. E nessa minha primeira experiência foi muito complicado porque eu não sabia, praticamente não conseguia falar, ou seja, percebia, tinha tido ao longo daqueles anos na escola, mas falar mentia. Tanto que eu lembro nessa altura que o meu empresário nessa altura era o Carlos Gonçalves da ProEleva, nós só íamos a treinar aquelas, mesmo no avião, íamos a treinar as primeiras expressões. Sim. E eu nunca mais me esqueço, porque íamos no avião, eu só dizia que não percebia inglês, que não falava inglês, mas que se falassem comigo eu percebia. Bom, e foi complicado ao princípio, mas creio que depois, os primeiros 4, 5 meses, eles também não falam muito inglês entre eles, falam o holandês, e para mim foi complicado entrar ali no ritmo deles. Mas ao fim de 3, 4 meses já percebi algumas palavras até em holandês e o inglês já ia saindo, mas também como no futebol... A linguagem universal, como se diz, não é? Havia coisas que eu não percebia que o treinador me pedia, mas depois lá vinha alguém explicar e acabou por ser uma experiência também engraçada e para mim também não foi tão difícil, porque nessa altura eu já vivia junto e tinha um filho, e como era treinos, casa treinos, estava tudo em família. Estava em família e não havia problema nessa altura. Estiveste também no Chipre, representaste 4 clubes. Chipre, histórias. O Chipre, quase 4 anos perdidos da minha vida, infelizmente. No primeiro ano que eu vou para o Chipre foi depois, ou seja, depois desta minha passagem pela Holanda, eu regresso ao Sporting e cometi o maior erro da minha vida, que foi rescindir à força com o Sporting, porque queria me ir embora. E foi nesta altura que eu vou para ingressar no Vitória de Guimarães. Quando eu estou no Guimarães, estou 6 meses, vou para o Chipre, um país completamente diferente. Eu quando aterrei no Chipre foi assustador, porque eu aterrei ao final do dia e na viagem de Larnaca para Nicósia, assustador, eu não via nada, ou seja, eu ia na autoestrada, não via carros, não via nada, onde é que eu me vim meter? Onde estou? Bom, foi um choque os primeiros dias, mas depois lá me fui habituando à cidade, às pessoas. Os chipriotas são um povo, são um bocado difíceis. Quando está tudo bem, está tudo muito bem, mas também quando as coisas começam a correr mal, tu queres vê-los o mais longe possível. Esta é a minha primeira experiência no Chipre, no Omónia.
Os primeiros 6 meses foram fantásticos. Eu sei que ao fim eu cheguei, não joguei na primeira semana porque cheguei a 2 ou 3 dias do jogo. No jogo a seguir jogámos em casa, ganhamos 3-1. No Chipre quase nunca chove e naquele dia choveu torrencialmente. Eu lembro-me que o campo estava empapado, havia muita água, e eu naquele primeiro jogo fiz tudo o que havia para fazer. Levantava a bola, ia correr a dar toques, cruzamentos de letra, marquei golo, fiz uma assistência. Bom, eu não podia ter pedido melhor para a minha estreia. Bom, e assim foi, desde os primeiros jogos começou toda a gente a falar em mim, diziam que era o Cristiano Ronaldo do Chipre, o fenómeno e não sei o quê, e passou esses primeiros 6 meses. Eu tive com um treinador que era o Mano Tsurakis. Nesse ano nós perdemos a final da taça 3-2, mandaram-no embora e ele foi para o Xanthi da Grécia, e ele nessa altura pediu-me para eu ir com ele, mas eu tinha contrato com o Omoni e não me deixavam sair. A seguir a esses 6 meses, na época seguinte, eu tinha 1 ano e meio de contrato, veio um treinador da Sérvia, o Mr. Okuka, e esta é uma personagem que eu nunca mais me vou esquecer dele, porque eu senti logo no primeiro dia que havia ali alguma coisa que não estava bem. É que tens treinadores que, seja lá qual for, tenha um jogador de qualidade, não tenha, seja bom, seja mau, seja profissional, não seja, não gostas de ti e tens uma cruz logo no primeiro dia. Isso aconteceu comigo, não percebi o porquê, porque os meus primeiros 6 meses no Chipre correram muito bem. Agora, tive uma parte sozinho, tive outra parte acompanhado, em família, como é óbvio, mas quando estive sozinho, eu tinha 21 ou 22 anos, não me peçam para cozinhar, não cozinho, claro. Senão vou comer ovos, vou comer salsichas. Naquela altura não sabia cozinhar. E como sempre tive bons ordenados, preferia gastar mais algum dinheiro e comer no restaurante, almoço e jantar. Só que sempre fui um jogador que havia regras, havia regulamentos. Se era para estar às 11 em casa, eu estava às 11 em casa. Se fosse para estar à meia-noite, claro, eu estava à meia-noite em casa. E fosse aqui, fosse em Portugal, fosse no Chipre, fosse onde fosse, nos países onde estive. E naquela altura eu não admitia a ninguém que quisessem dizer o que é que eu fazia ou não. Ou seja, a minha vida é a minha vida, vocês querem, é assim, eu não bebo, eu não fumo, agora não me peçam para ficar fechado 24 horas, porque eu não fico. Claro. Nessa altura no Chipre eu tive esse problema, porque no ano anterior eu passei o ano praticamente sozinho e eu ia comer à rua, ia almoçar, ia jantar, e então passava muito tempo fora de casa, viam-me nos restaurantes, porque assim, jogas no Omonia como jogas no Benfica, e ali foi um bocado complicado, porque nesse primeiro ano, quando chega esse treinador, no primeiro dia cumprimenta-me, estica-me a mão e perguntou-me: tu vens para aqui para passar férias? Ou para, por causa disso. Ou para jogar futebol? E eu lembro, não me esqueço desse dia. Eu cumprimentei e fiz assim, esta expressão como estou a fazer, eu cumprimentei. Nesse primeiro dia, no Omonia, havia sempre muita gente a ver os jogos. Sei que estavam os treinos, estavam 2.000 pessoas para o primeiro dia. Sim. E logo no primeiro dia fazemos o chamado teste do ioiô, do BIP, e um teste de velocidade. Eu esperei que toda a gente acabasse, só depois de toda a gente acabar ainda fiz mais umas quantas, porque nós aqui em Portugal também estávamos habituados a fazer isso. Sim. Fiquei e já estava a gozar, eu estava a gozar com ele, ou seja, aqui, claro, vamos lá ver quem é que faz mais. E assim que acabei os testes, dirigi-me a ele, cumprimentei-o, estiquei-lhe a mão. Você tem a sua resposta. Nunca mais me esqueço que disse-lhe isso. E sei que daí até ele ser mandado embora, eu não joguei nenhum jogo pelo Omonia. Tipo praticamente 6 meses de entidade. Tipo aí 6. Eu só cheguei para aí ao 11º jogo, já a contar com o UEFA, nós tivemos as competições europeias, e nessa altura não joguei. Não jogaste. Depois... agora vamos dar uma... Você também aqui na Península Ibérica teve a Espanha e teve o Marrocos também, que a gente considera um pouco. Essas duas experiências, pelo Racing Ferrol na Espanha e pelo Calcabe no Marrocos, um pouquinho dos nossos países vizinhos aqui.
Principalmente a minha experiência em Marrocos foi uma experiência um bocado, e nesse país eu tenho uma experiência um bocado, tive ali um problema, que eu levei o meu carro e eu não sabia, eu pensava que o seguro, que normalmente nós temos de dar para a Europa inteira, eu esqueci-me que eu estava em Marrocos e como é na África nós tínhamos que fazer um seguro à parte, eu levei para lá o meu carro. E há um dia que nós estamos a sair de um treino, ou num jogo, mas eu sei que estávamos vestidos com o equipamento do Caucab. Eu atropelei um rapaz de moto. Eu não, ele é que veio para cima do meu carro, porque ele é que estava mal, ele é que vinha do lado contrário. E tivemos ali, se não fosse o Nelson naquela altura ali a desenrascar a situação, eu podia ter tido problemas. Não tinha seguro, mas não era um seguro que claro, para Marrocos, não era válido para Marrocos, e fiquei ali um bocado tremido com aquela situação. Mas foi uma experiência que eu adorei, pela diferença de culturas, pelos amigos que fiz, porque os marroquinos, principalmente os que estiveram connosco na equipa, eram miúdos fantásticos, eles eram praticamente todos mais novos e foi uma experiência enriquecedora. Depois tens duas passagens, Oman e Índia, são países que futebolisticamente falando são ainda desconhecidos, se bem que a Índia está a tentar crescer. Como é que foi isto? A adaptação deve ter sido ainda mais difícil. Depois de Marrocos, estou um pouco como o Miguel Garcia disse numa entrevista que ele deu há pouco tempo, ninguém me pegava. Eu ligava, sei que outras pessoas ligavam e a resposta era sempre, não sei se estás bem, estiveste em Marrocos, não sei o que andaste a fazer, se estás bem fisicamente, se não estás. E então eu já fui um bocado à procura financeiramente, não estava preocupado financeiramente, queria era assim jogar, fosse onde fosse eu queria ter uma oportunidade para jogar. Claro. E é nessa altura que me aparece esta proposta que não foi proposta, apesar de ir com uma proposta, eu tinha sempre, foi a primeira vez que fui à experiência, tinha que fazer uma semana de treinos para ver se eu estava bem, se não estava. Aí eu nunca mais me esqueço, assim que aterro em Oman, depois de não sei quantas horas de viagem, o meu joelho inchou, o joelho que eu tinha operado. Seja, eu sabia que não tinha problema nenhum, mas foi pela viagem em si. E eu cheguei lá, o meu joelho estava uma batata, e quando eu cheguei a Oman, nós vamos ter jogo hoje à noite. Não, hoje à noite não consigo jogar. O meu joelho inchou, eu não consigo jogar hoje, posso ir e começo a treinar amanhã, porque assim não consigo jogar. Que era já para me verem se estava bem ou não. Eles ficaram um bocado, portanto ligaram para as pessoas que me levaram, traz-me para aqui um jogador aqui, o joelho inchado, cheio de problemas. Não, ele não tem problemas, acredita, esse aqui é um dia ou dois. Pronto, lá comecei a treinar e lá em Oman tem uma tipo a taça da liga aqui, mas é para jogadores que não têm contrato, podem jogar, que é para as equipas verem para ver como é que os jogadores estão. Então eu fui lá para o El Shabab e fiz 2 jogos, um contra o El Cib e outro, já não me recordo o nome da equipa. Fui melhor jogar em campo nos 2 jogos e já tinham passado quase uma semana e eu dirigi-me às pessoas, aos responsáveis, como é que é? Para assinar, não para assinar? Sim, não sei o quê. O treinador, eu fui para lá através de um marroquino e na altura falei com o treinador, porque eu estava mais que o treinador sabia, só que o treinador também queria, mas não queria dizer que sim, que era para depois não ter, porque se alguma coisa acontecesse, sim, claro. E ele e eu íamos todos embora. Nessa altura nós temos o terceiro jogo contra o El Cib outra vez, que foi a equipa por quem eu acabei por assinar e ficar a jogar. Que foi, nós vamos jogar fora, eu faço outra vez um jogo fantástico e há o treinador adjunto da outra equipa do El Cib ouviu-me a falar em francês com um jogador da outra equipa. Se eu já tinha assinado, se não tinha, eu disse que não, estou aqui, há experiência ainda, mas hoje é o último jogo, ou é, se não é, eu vou apanhar um avião e vou-me embora outra vez. Não vais, no fim do jogo quer falar contigo. Eu, está bem. Falou comigo no fim do jogo, abordou-me e disse-me, tu já assinaste? Não assinei. Então não assines que a gente amanhã de manhã vai buscar, dá-nos lá morada. Nós vamos buscar. Está bem. Às 8h30, se vocês não estiverem lá, eu vou decidir as coisas com os outros, ou fico ou vou-me embora. Está bem. Às 8h15 eles estavam a bater à porta de casa, eu arrumei as minhas malas, segui caminho com eles, passado 1h30... Estavas a assinar. Porque o que é que tu tens? Eu depois aproveitei-me da situação, disse que estava a ganhar um bocadinho mais, disse que me davam casa por valor, que tinha carro, aproveitei a situação,
e ainda acabei por ser favorecido. Então, nessa altura do CIB, as coisas também começaram a correr lindamente desde o princípio. Nós estivemos em primeiro não sei quantas jornadas e perdemos a final da taça por penaltis. E depois foi aquela situação dos árabes, assim que desce uma ou duas posições e veem que já não são campeões, os estrangeiros são os primeiros a ir embora, claro. para não pagarem. Bem, nessa altura foi um bocado frustrante porque nós éramos 4 estrangeiros, 3 internacionais, ou seja, português, romeno e um egípcio, e tínhamos um jogador que era da Ásia, esse não contava. Não conta. Nessa altura eu vi 2 deles a ir embora. Passado, a chegar ao fim do mês de fevereiro, liga-me o diretor desportivo, com quem eu tinha uma relação muito boa, e eu deduzi para me estar a ligar àquele e nunca me tinha ligado, que me ia acontecer alguma coisa. Eu chego ao clube, mandaram-me embora, olha, para dizer que vais embora, e eu só perguntei porquê. E ele, não sei, porque eles eram sempre, as reuniões eram entre 20 pessoas, ou seja, não eram 1 nem 2, eram 20 pessoas que decidiam, e eu já sabia que era porque não me queriam pagar. Agora o jogador mais caro da equipa, queriam mandar embora, e eu só lhe disse, mas vocês vão me mandar embora porquê? Porque eu sou o jogador que tem mais golos, que tem mais assistência e que tem mais minutos, cabe na cabeça de ninguém. Na Índia, foi uma experiência, foi das melhores experiências que eu tive até agora. Adorei estar na Índia, tinha uma ideia completamente errada da Índia, que acho que como nós todos temos aqui deste lado, níveis futebolísticos não, sim, temos todas as razões, temos razão, não é um país onde possas dizer que o futebol tem um nível alto, elevado, claro. não tem, mas em contrapartida é um país que, principalmente eu fui para a Indian Super League e não queria ir ao princípio, mas quando comecei a ver jogadores como o David James, como o Del Piero, como o Roberto Pires, como o André Santos, que teve no Arsenal, o Materazzi, tu vês, se eles vão eu não vou. Peraí, há alguma coisa que nós, tudo bem, não vamos ganhar os mesmos valores, estamos a falar de valores completamente diferentes, porque eles eram as estrelas, cada uma estrela do que tiveram, só que sejas a estrela não sejas, se eles vão, claro. O Roberto Pires, o Del Piero, o David James, o Anelka vai e o Edgar Marcelino não quer ir porque não gosta. Também foi numa altura em que a minha carreira, eu tinha noção que não ia atingir os níveis que eu sempre pensei que ia atingir e aproveitei a experiência. E depois de lá estar e partilhar um balneário com o Roberto Pires e com o André Santos, ambos jogaram no Arsenal, e vês que são pessoas. Eu joguei com não sei quantos jogadores na minha carreira, partilhei o balneário com não sei quantos jogadores, e vês a forma simples, como um campeão do mundo, como um campeão inglês, especialmente o Roberto Pires, a forma simples como trata toda a gente, o amigo que ele foi, mesmo com os indianos, com os estrangeiros, acabas sempre por, ou seja, não cheguei a um nível de jogar numa Premier League, de jogar em campeonato espanhol e não jogar contra jogadores de renome como o Roberto Pires, mas tive a sorte de poder ter aquela experiência na Índia e jogar com estes jogadores. Acho que é sempre uma coisa que é uma coisa que fica para sempre e que tu nunca vais esquecer. E antes do retorno a Portugal, 2 experiências, uma ainda na Europa, na Grécia, e uma na Oceania, jogando na Austrália. Um breve resumo dessas 2 passagens. Quando eu cheguei, o clube não pagava a ninguém, eu era o único que recebia, e eu ouvia as histórias de toda a gente, não é? Ou seja, eu estava num balneário que toda a gente se queixava de falta de dinheiro, e nós sabemos que na Grécia acontece muito, há jogadores que entregam jogos porque não recebem e falam entre 4 ou 5 e perdem o jogo de propósito. Eu percebi muita coisa, bastou-me estar um mês, 2, para perceber várias coisas que aconteceram, inclusive no clube onde eu estive. E eu há um dia que estamos a falar em não sei o quê, estão a falar que ele não era o presidente do clube, mas era um investidor, e toda a gente a falar mal dele, e eu era o único que não falava mal dele. Ou seja, eu falava sempre bem, e como eu não queria que associassem alguma coisa entre mim e ele, para eu não ficar de mal com o grupo, que eu era o único estrangeiro, os outros eram todos gregos, e eu sei como é que as coisas funcionam, se não era posto de parte. Há um dia que nós estamos a falar isso aqui, e começam a falar dele, e a mulher dele é das gregas, são assim dos lábios com silicone, nos cheios também metem silicone, e tem assim um ar parece um ar estranho. E estão a falar e perguntam-me,
estão a falar isso aqui, e tipo, estávamos todos na palhaçada, na brincadeira, perguntando, eu falo, estás maluco? Eu sei que tive um comentário estúpido, não devia ter tido. Parece uma daquelas mulheres da Playboy. Depois um comentário assim estúpido a falar, não sei o quê. Eu nunca fazia ideia que o nosso guarda-redes andava envolvido com a filha dele. Fiz uma asneira. Eu sei que passado logo um dia ele ligou-me: o que é que andas a falar de mim? Eu trago-te para aqui, tu ainda me fazes isto, não sei o que. Eu disse: estás enganado, aquilo que eu disse foi não foi no intuito de estar a dizer alguma coisa, e expliquei-lhe a situação. Sim. Nós temos várias reuniões, tu vens ter comigo, eu sei de tudo o que se passa no clube, tu sabes, porque eu também te conto algumas coisas, para estarmos aqui a fazer alguma coisa. Achas que eu vou querer fazer alguma coisa mal a ti ou à tua família? Pensa um bocadinho. Mas vieram-me dizer, e eu, vieram-me dizer, mas eu nunca fazia ideia que era eu não sabia ninguém sabia no balneário que o nosso guarda-redes andava metido com a filha dele. E eu acho que eles esconderam sempre isso um bocado, que era ele o bufo do balneário. Ou seja, ele bufava tudo ao homem, ele era o chivo e ia lá a contar tudo. Eu nunca pensei, mas disse assim: olha, se tu achas que eu sou essa pessoa, amigo, faz as coisas que temos para fazer e eu vamos já embora. Não? Se tu achas que eu sou essa pessoa que tu estás a dizer, e eu não digo que não disse sim, mas no intuito de todos pensarem que eu sou exatamente como os outros, não devia ter dito, não devia, claro. Desculpa. Mas se não consegues esquecer isso e seguir para a frente, é o caminho. Sim. Acertei tudo com ele e vim-me embora. Fui para Richmond, para Melbourne, para Richmond. Que posso dizer que foi quando eu cheguei e parei-me com o clube, talvez até aquela altura o clube menos profissional, porque na Austrália mesmo os clubes da A-League treinam em parques. Estamos a falar do Melbourne Victory, Melbourne City, estamos a falar do Sydney, de clubes que pagam milhões. Estou a falar no global da equipa. E treinam num parque, só que um parque, a grande maioria dos parques na Austrália tem melhores relevados do que os campos de futebol. Isso para não pensarem que é assim tão mal. E as coisas começaram a correr todas muito bem. Nós estivemos em primeiro, segundo, primeiro, durante não sei quanto tempo. E na taça da Austrália chegámos até ao último round, quando entram as equipas da A-League. Ou seja, fizemos um feito histórico e toda a gente na Austrália, e estamos a falar da Austrália que é um país gigante, falava da nossa equipa e de mim, que, por aquelas coisas que eu fui para lá fazer, porque eles não estão habituados aos jogadores tecnicistas, aqueles jogadores com cruzamentos de letra. E como eu entrei, fiz golos, muitas assistências, estava a viver um sonho. Um país como a Austrália, a cidade era Melbourne. Estive ali 6 meses que adorei, só que lá está, depois acontece sempre alguma coisa, na minha vida tem acontecido sempre alguma coisa no caminho, e desta vez foi eu, quando fui para a Austrália, a minha única contrapartida com eles era, e a minha garantia era que em junho eu tinha que voltar a Portugal para o torneio que eu organizo. E eles disseram que sim, colocámos uma cláusula no meu contrato, que podia cá vir uma semana e meia, quase 2 semanas, vinha, 2 dias depois do torneio acabar voltava, e assim foi, e nesse período em que eu cá estive, perdemos um jogo, empatámos outro, e quiseram rescindir, quiseram-me baixar o ordenado de 60%, porque ficámos a 7 pontos do primeiro, e eles acharam que a 9 jornadas do fim já não dava. Conseguíamos ser campeões e só o campeão é que subia a divisão. E antes de eu me ir embora já tinham ido 3 ou 4 estrangeiros e eu disse-lhe que não. Eu sei que aterrei numa sexta-feira, ainda falei com ele na sexta-feira, que ele foi-me buscar ao aeroporto, e eu disse: ou me dás aquilo que me disseste que davas há uns meses atrás, ou então podes-me pagar e eu vou-me embora. Pagas-me até amanhã eu apanho um avião de volta para Lisboa. Ou seja, eu lembro que nesse dia eu fiz uma viagem de 20 e tal horas, cheguei, dormi, fui fazer as minhas malas, tinha as minhas coisas todas lá no meu apartamento, e peguei nas minhas coisas todas e voltei.
e decidi que era assim que tinha que ser, porque era uma coisa que estava acordada já e eu não ia voltar atrás. Edgar, para fecharmos este 10º episódio do nosso Conversas da Bola, o teu projeto Miranda Cup. Bem, foi um projeto, tem sido um grande desafio para mim, porque nestes últimos, já vamos para a terceira edição, o terceiro ano, foi um projeto que começou um pouco na brincadeira, numa conversa entre amigos. Podíamos criar uma coisa destas, a zona de Miranda, Lausanne, Coimbra, não temos um torneio destes, podia ser uma coisa engraçada. E eu na altura, quando começámos a falar, não estava sozinho, este projeto estava com mais 2 pessoas, mas passado 2-3 meses das coisas arrancarem, ou seja, começarmos a fazer os contactos que todos tínhamos para fazer, eu fiquei praticamente sozinho. Ou seja, eu tinha que mandar a virar para tudo. A minha vida era jogar futebol, não era andar preocupado com organizações deste tipo de eventos, que parece não, mas despende muito tempo da tua vida pessoal. E assim foi. O primeiro ano correu mais ou menos bem, porque foi tudo já feito em cima do joelho e as coisas avançaram e correram muito bem. A segunda edição do Miranda Cup foi esta última. Foi uma edição que já teve a presença de várias equipas conhecidas, e creio que deixámos uma boa imagem, porque é um torneio que estamos, quando tu mexes com crianças, formação, não é só com as crianças, é com os pais, porque nós sabemos que os pais vão sempre atrás e exigem sempre mais e mais, claro, e mais, mas tem sido dos maiores desafios que eu tenho tido nos últimos anos da minha vida, e estamos as respostas e as coisas boas estão a vir este ano, porque nós estamos praticamente a meio do mês de janeiro, e o torneio está praticamente fechado para a próxima edição. Bem, estamos a falar de 48 equipas. O ano passado nós tínhamos nesta altura confirmadas 14 equipas, já a contar com as convidadas, e este ano é tudo completamente diferente. Bem, eu também estou cá, foi uma das razões de eu querer ficar a jogar algures em Portugal, tanto que esta situação do Amora também foi em julho, foi assim um bocado umas coisas à pressa, mas como é óbvio, pelo torneio, que eu tinha que estar aqui, porque estando fora é sempre mais difícil correr atrás de tudo, mas isto do torneio, e as equipas, tendo cá equipas como o Atlético Madrid teve o ano passado, o Fulham que quiseram voltar novamente este ano, o Glasgow Rangers, equipas americanas, os grandes portugueses, é sempre bom estás tu a criar uma coisa que existem vários torneios, só que eu participei em muitos, em vários pontos do mundo, e agora sentes-te tu a fazer uma coisa, claro, para os atletas, e eu estou preocupado sempre em dar mais e mais, ou seja, de ano para ano tentamos melhorar as condições que nós damos, e para mim é sempre um prazer ir ao meu torneio, ajudar na organização. Eu tenho feito mais com muita gente, e ver também um dos meus filhos tem idade para participar, ou seja, está dentro da idade para participar, e para mim é um orgulho enorme, claro, estar a organizar um evento com a dimensão que o Miranda Cup tem neste momento, e ver os meus filhos, ou neste caso só o meu filho, só um que participa, a vê-lo jogar. Edgar, muita sorte para a Miranda Cup. Obrigado por teres aceito o nosso convite para estar aqui no 10º episódio do Conversas da Bola. Nós fechamos por aqui, voltamos para a semana. Já sabe, pode acompanhar-nos no YouTube do canal IU e também na Iris FM.